Olá para todos, eu sou Alcides Ora, sou professor de ensino superior e neste vídeo eu vou abordar um dos tópicos da mecânica dos materiais. Essa é uma disciplina obrigatória para algumas das engenharias, como por exemplo engenharia mecânica, engenharia agrícola, engenharia civil, dentre outras. O livro que eu estou usando como referência básica é o livro Mecânica dos Materiais, dos autores Beer Johnson, entre outros, a 7ª edição. E na aula de hoje eu vou fazer um breve comentário sobre um dos capítulos, que é o capítulo Conceito de Tensão, e em seguida fazer uma aplicação direta em um problema, tá bom? Iniciando os comentários sobre os conceitos teóricos, a gente começa definindo o conceito de tensão. O conceito de tensão é uma relação entre as forças internas e uma área específica de uma seção que se esteja interessado em estudar, tranquilo? Bom, essas tensões elas podem ser do tipo normal, se as forças internas estão alinhadas com o eixo da estrutura ou o eixo da peça que você está considerando em análise em relação à sua área, ou elas podem ser do tipo cisalhantes, em que a aplicação da força ela é perpendicular, ela é transversal, em relação à área que você está estudando. Bom, o que se evidencia quando se aplica uma determinada força sobre área é que quando você considera os elementos infinitesimais, existe uma diferença de aplicação de elemento infinitesimal em área infinitesimal na distribuição da sua seção. Isso quer dizer o quê? Que alguns pontos você tem uma tensão um pouco maior do que outros pontos, tá? Em relação à tensão normal, essa variação entre uma tensão maior ou uma máxima tensão e uma tensão média, ela é relativamente desprezível para a engenharia que a gente está estudando. No entanto, quando você considera o tipo de tensão cisalhante, a gente vai ver mais para frente, nos capítulos posteriores, que essa relação, considerando um perfil prismático, ela pode ser até 1,5 vezes a tensão que você calculou inicialmente. Existe uma outra observação muito importante, é que quando você tem uma tensão normal, necessariamente, ao longo de um determinado plano, você tem também tensões cisalhantes, ou seja, a tensão normal gera tensões cisalhantes, assim como uma tensão cisalhante gera tensões normais. Uma relação máxima dessa condição é que, dado que você tem uma tensão normal, a 45 graus, mais ou menos, 45 graus, ou seja, mais 45, menos 45 graus, você consegue encontrar seu cisalhamento máximo, e esse cisalhamento máximo ele é metade dessa tensão aplicada, dessa carga aplicada. Então, essa é uma relação já conhecida e de bastante importante para o estudo das análises de tensão, como a gente vai estar vendo mais para frente. Entra em questão o que fazer com essa medida, com a tensão que a gente calcula. A tensão que a gente calcula nada mais é do que uma referência para ser comparada com a capacidade que o material tem de resistir àquela tensão. Então, a gente vai estabelecer que o fator, o coeficiente de segurança, ele vai ser a medida máxima, ou seja, o limite de resistência, seja ele por questões de escoamento, de ruptura ou outros fatores, em função da carga que você calcula. A gente vai ver isso mais detalhadamente mais para frente. Bom, então vamos agora para mudar aqui a tela, só um instante, para o problema em si. Então, vamos considerar a análise dessa estrutura em que você tem um conjunto de barras sendo submetidas a uma única força externa de 20 kN, tá? Então, algumas observações, né? Você tem uma barra ABC com uma determinada espessura, você tem elos BD e CE que são duplicados, ou seja, tem desse lado e tem desse outro lado, e você tem uma barra
que está aterrada na superfície ou em uma determinada estrutura, que é a barra DE. Tranquilo? Bom, em relação à resolução desse tipo de problema, é sempre importante, primeiro, definir quem são os eixos coordenados que a gente vai estar usando. No caso aqui, eu coloquei o eixo X alinhado à barra ABC, o eixo Y perpendicular aqui, ou seja, na direção da força de 20 kN, força externa sendo aplicada, e o eixo Z seria que daria a espessura dessas peças aqui, tranquilo? Bom, algumas observações, né? É sempre importante identificar quem são as seções em que essas forças vão estar sendo aplicadas. Então, fazendo cortes aqui no plano YZ, a gente tem a seção transversal da barra ABC e que por acaso é a mesma desse elemento aqui DE, tá? Então por isso ela tem os 10 por 50 milímetros. Em relação à barra, aos elos BD e DC, ou IDE, perdão, a seção ela é plana em relação a XZ. Então a gente tem aqui para essas seções dos elos 8 milímetros e 36 milímetros. Em relação aos pinos que ligam a barra ABC e DE aos elos BD e CE, eles são pinos todos uniformes com seção transversal de 16 milímetros de diâmetro. Tranquilo? Bom, a resolução desse tipo de problema, ele precisa começa pela identificação de possíveis forças ou reações que venham a ocorrer dado que você tem uma carga externa sendo aplicada. Então, a gente pode considerar que essa carga aqui sendo aplicada verticalmente, no caso no sentido positivo de Y, o que é que vai acontecer com o resto da minha barra ABC? Imaginamos que com a aplicação dessa força de 20 kN, o que você vai ter é, em torno desse pivô aqui B, essa parte B, essa parte C vai tentar baixar, enquanto a força externa de 20 kN tenta levantar A. Isso cria, nesse ponto de cá, você cria uma tensão no pino B sobre a estrutura ABC e você cria necessariamente um ponto de pivotamento em B, fazendo com que a barra ABC reaja empurrando o pino aqui em C e essa reação comprime a barra CE. Então, só de uma análise visual a gente consegue identificar que essa barra, esse elo BD, que na verdade são dois, desse lado e desse outro lado, está sobre tração por conta dessa tensão, dessa força externa, e os elos CE vão estar sobre compressão por conta do pivotamento em B. Isso é muito importante a gente tentar sempre definir o que pode caracterizar ou quais são essas forças externas antes da gente começar a fazer o diagrama de corpo livre de cada um desses elementos. Sempre que possível, eu indico vocês consigam fazer uma vista explodida de toda a sua estrutura e, através das ações e reações devido à transmissibilidade das forças, você consiga identificar o que é que cada força está causando no elemento seguinte, ou no próprio elemento. Então, vamos lá. Nessa parte aqui, de fazer os diagramas de corpo livre, deixa eu só tirar aqui um pedaço. Bom. Então, considerando aqui que eu estou analisando os diagramas de corpo livre, tá? O que foi que eu fiz? Isolei cada um dos elementos, então eu tenho aqui a barra ABC, tenho os pinos B, tenho o pino C, que unem a barra ABC com os elos BD e CE, tem os próprios elos, eles estão duplicados, tá? E tem o elo BD e tem o elo CE, tem os pinos que unem os elos D e E, a barra DE, tá? Então, a partir do que a gente já conhece das forças externas,
a gente pode, inclusive, prever o direcionamento de cada uma dessas forças em função das suas reações. Então, vamos começar aqui pela barra ABC. Deixa eu aproximar. Veja que nesse caso, eu trouxe meu eixo de coordenadas que eu estabeleci lá na imagem inicial para o meu problema. Mantive a coerência, mantive a mesma orientação. Então, minha força de 20 kN ela está sendo aplicada na direção positiva de Y. E a espessura está no eixo Z e o comprimento está no eixo X. Bom, em relação aos meus problemas, em relação ao que a gente analisou anteriormente, na hora que você aplica uma força de 20 kN em A, o seu pino ele vai impedir de que você consiga levantar o ponto B, causando uma reação para baixo. Deixa eu só... causando uma reação nesse sentido aqui. Tá? Então, esse é um primeiro sentido. O elo C, necessariamente, quando ele tentar pivotar nesse sentido, o pino C, ele vai causar uma força agindo sobre o ponto C para cima. E mais ainda, eu consigo identificar que a área que o pino vai estar agindo sobre o elo AB é essa metade dessa circunferência aqui. Ó. E a força que o pino C vai estar agindo sobre o ponto C é algo justamente ao contrário. É a parte superior dessa circunferência. Então, eu já sei quais são as direções das forças, resta calcular. Então, vamos fazer as considerações aqui. Deixa eu só mudar a caneta. Então, eu posso fazer aqui o somatório dos momentos em torno do meu ponto B, e o que eu tenho aqui de rotação é, em relação ao meu ponto B, eu tenho 20 kN vezes o braço 0,25. Então, deixa eu colocar aqui. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, 20 kN vezes o braço 0,25 vezes 10 a menos 3. Não, vezes 10 ali já está em centímetros, já está em metros. Aqui já está em metros, né? Aqui já está em metros. Lembrando, pela regra da mão direita, B rotacionando no sentido horário, ou A causando a força no sentido horário em relação a B, isso gera um Z negativo, então eu tenho menos. Já a força, que eu vou chamar aqui força C, CE, ela vai estar causando uma rotação no sentido anti-horário. Então, XY, pela regra da mão direita, fica positivo. Então, eu tenho aqui F de CE, que multiplica 0,4, tem um valor. Esse valor aqui vai ser 6,25, perdão, igual a 0. O F de CE que fica 6,25 kN. Fazendo o mesmo somatório do momento em torno do ponto C, eu tenho 20 negativos novamente, vezes 20 kN vezes o braço 0,65 mais, que agora a força B D, que eu estou chamando aqui, vai ser positiva, vezes o braço 0,4
igual a 0. Isso gera uma força BD de 32,5 kN. Então, o primeiro passo importante foi identificar as direções e, segundo, calcular o módulo de cada uma dessas forças. Então, tendo direção e módulo, eu posso passar adiante. O que a gente vê aqui agora é um efeito de ação e reação. Então, se o meu pino B está causando uma ação no ponto B da barra ABC, necessariamente eu tenho que minha barra ABC no meu ponto específico B está causando uma reação contrária. Deixa eu só alterar aqui a cor. Está causando uma reação contrária, igual e contrária, mesma intensidade e contrária à minha força BD. Então eu posso chamar isso aqui de força de reação. Deixa eu chamar aqui de F. Posso chamar de FBD, não tem problema. FBD, tá? Ela já está contrária, então eu não preciso colocar um negativo. Bom, necessariamente, como eu tenho dois elos segurando esse pino, então eu tenho que ter necessariamente duas forças contrárias a essa minha força F de BD, tá? E que necessariamente essas minhas forças, que eu vou chamar de força de reação BD, são iguais. Força de reação F de BD. Então, necessariamente, eu tenho que, para esse problema, a gente conclui simplesmente que a minha força de reação BD, ela é metade da minha força F de BD. Tá? Então, aqui no caso vai dar 16,25 kN. Já a minha força, já que o pino C causa uma força sobre a barra ABC no ponto C para cima, necessariamente a reação dessa força ela é para baixo. Então eu vou colocar aqui como uma força F de CE, igual em módulo, só que sentido contrário. E o que aparece aqui necessariamente são as suas reações. F de R de CE, F de R de CE. E a gente sabe que pelo somatório das forças, FR de CE tem que ser metade dessa força aqui de 6,25. Correção. Me lembrei aqui agora. Não é 6,25, tá, pessoal? É 12,5. Estou fazendo aqui de cabeça, então peço desculpas. E aqui é que dá 6,25 kN. Bom, então podemos seguir. Então, cada uma dessas forças FR de BD, elas são devidos aos pinos, aos elos, perdão, B e D duplicados. Então ele age, tem um elo desse lado e tem um elo desse lado, assim como tem um elo desse lado e tem um elo desse outro lado aqui do pino C, tá? Então o que eu trago para cá é a reação dessa força RBD, vai ser uma reação, vai ser uma reação nesse sentido, FR de BD, e vai ser uma reação contrária ao FR de C. Então, no caso, ela está causando um... Tá? Essas forças a gente já calculou, então não precisa calcular. Necessariamente, para que a barra se mantenha, o elo se mantenha estático, o que vai aparecer aqui de forma contrária é o FR de BD, e o que vai aparecer aqui de forma contrária é o FR de CE. Tá? Importante identificar algumas coisas. A ação dessa força FR de BD
ela é na parte superior desse círculo aqui, na metade superior. Assim como a força FR de BD age na parte inferior desse círculo aqui. De forma contrária, a força FRCE, ela age na parte inferior desse círculo. E a força FR de C, nessa parte aqui, age na parte de cima. Tá? Então a gente já define em que pontos da sua estrutura ou da sua barra cada uma dessas forças está agindo e o que é que elas vão causar. Então, vamos continuando aqui nossa análise. Eu tenho aqui agora que a reação desse pino por conta desse elo é uma reação contrária. Então, eu tenho aqui FR de BD. E só para a gente voltar à notação, eu vou chamar simplesmente aqui de F de D e F de D. A reação contrária a essa força é uma reação para baixo. Então, nesse pino aqui, devido a esse elo, eu tenho uma força FR de CE. Necessariamente, eu tenho duas forças iguais e contrárias a essa força, que eu vou chamar de FE. Deixa eu só confirmar se... Bom, vamos manter essa FRC. Bom, então o que a gente vai ter aqui na reação contrária a esse pino D, vai ser justamente a força de mesmo módulo, só que sentido contrário, sobre a minha placa DE, tá? Então o que ele vai estar agindo aqui é o FR de BD, e o que vai estar agindo aqui é simplesmente o contrário desse de cá. Tá? F, R e CE. Bom, aonde é que essa força vai agir? Se ela está agindo para baixo, então ela vai estar agindo na parte inferior do meu círculo. E essa força FR de CE ela vai estar agindo na minha parte superior do meu círculo. Tranquilo? Então a gente já tem todas as forças e já tem a área onde essas forças estão agindo. O que a gente precisa fazer agora é analisar, identificar quem são efetivamente essas áreas e calcular de modo apropriado os suas intensidades, né, para cada uma das tensões. Bom, notem que, como se trata de uma força externa, ou seja, a força do pino agindo sobre o furo B, o que a gente tem aqui possível de acontecer é um esmagamento dessa força F de B nesse ponto B, nessa parte de baixo, ou um esmagamento da força FCE na parte de cima aqui do meu furo C. Já nos pinos, né, eles vão estar sofrendo... ele tem, para cada uma dessa seção, a gente pode mostrar aqui, existe uma força contrária, de mesma intensidade, mas contrária a essa força FR de B, D. Isso causa cisalhamento, como a gente vê lá no capítulo Conceito de Tensão. Então, os pinos, cada um desses aqui, estão sujeitos a tensões cisalhantes que vão estar agindo sobre essas áreas azuis. Tá? Então, eu tenho tensão cisalhante aqui, tenho tensão cisalhante aqui, tenho tensão cisalhante aqui nessa parte azul e tenho tensão cisalhante nessa outra parte azul. Todas essas áreas a gente já tem. Para facilitar o estudo, vamos começar aqui agora. Então, a gente pode trabalhar com cortes. Então, eu posso imaginar que eu estou... Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Eu estou fazendo um corte de alfa a alfa linha e olhando para cima do que está acontecendo aqui dessa peça. Então, estaria olhando as partes superiores. Nessa parte superior, quem estaria sob tração, compressão no caso, seria
o meu ponto C. Então, essa área aqui estaria sob compressão. Se por outro lado eu fizesse um corte, só que agora no sentido contrário, de alfa e alfa', se eu fizesse um corte, perdão, deixa eu voltar aqui. Se eu fizesse um corte tentando olhar para baixo, uma seção, passando a seção justamente por A, B, C, olhando para baixo do meu plano alfa e alfa', quem estaria sobre compressão seria o meu ponto B. Tá? A área definida por esses pontos B e C são iguais e elas são 10 por 16 milímetros. Tá? Notar que eu trouxe o eixo de coordenadas aqui XZ, foi o que foi definido lá no início. Aqui é uma mera... Não que a gente vai usar esses planos, tá? Esses cortes transversais aqui das minhas figuras. Para o meu ponto alfa e alfa', tá? Então... Opa. Então, se eu fizesse um corte olhando para baixo, alfa e alfa', eu veria esses dois planos aqui, tá? Na parte inferior, tanto do pino B quanto do pino C. As áreas que essa seção está interagindo com essa de cá, elas continuam sendo as seções centrais. Essa interage com essa nesse ponto. E essa ponto C interage com o pino também nesse ponto central. Essas outras áreas laterais aqui é justamente o efeito, é a área que o elo atua no pino, que a gente vai deixar quieto por enquanto. Vamos descer um pouco mais. Tá. Então, agora a gente vai inverter, tá? A gente pode fazer um corte. Vamos olhar aqui para os elos BD e CE. Eu vou também propor que a gente pode fazer um corte olhando para cima, tá? Ou olhando para cima. O que a gente vai ver é quem está sobre compressão é justamente esse ponto central aqui de B. E se eu fizer um corte para baixo, tá? Eu vou deixar aqui a mesma setinha, questões práticas. Quem estaria sobre compressão? A região está sob compressão, tá? Não é o elo que está sob compressão. A região B do meu elo está sob compressão e a região C do meu elo está sob compressão. Então, seria essa região central aqui. E de acordo com essa minha região, eu tenho uma dimensão de 8 por 16 milímetros. Só que eu chamo a atenção em um detalhe. O efeito da compressão sobre o meu elo, ele é sobre toda a minha área. Tá? O princípio de transmissibilidade faz com que essa força FR de CE atue sobre toda a minha área, que está do meu elo CE. Diferentemente do efeito da força de tensão atuando no meu pino, no meu elo BD. Essa força de tensão ela vai atuar simplesmente nessas áreas, excluindo aqui a área do cilindro. Tá? Isso me dá o somatório dessa minha área. Deixa eu complementar aqui, tá? Azul. O somatório dessa área com essa área vai me dar justamente a minha área 8 por 20, tá? Isso vai ser importante na hora que eu for calcular a tração, a tensão normal causando tração nesse meu ponto específico aí. Do mesmo modo, isso pode ser aplicado para as partes inferiores dos elos no ponto D e no ponto E. Então, eu não vou, por questões práticas, eu não vou repetir aqui o raciocínio. Seguindo aqui, o efeito dos pinos, também a gente já viu, né, o que está acontecendo. Os pinos, o efeito dos elos sobre os pinos, eles atuam na região central. Então, eles vão estar atuando aqui nessa minha região central. E o efeito do pino central sobre a minha barra DE
atua nessa minha área específica aqui. Tá? Também é uma área 10 por 16 milímetros. Então, com isso a gente tem todas as informações necessárias, a gente tem as forças, direções e as áreas, e a gente pode partir para o cálculo das minhas tensões. Então, vamos seguir aqui. Por uma questão mais prática, eu tenho que, já deixei anotado aqui, então, para minhas barras AB e DE, elas são barras que têm as mesmas forças atuando nas duas barras com as mesmas áreas. Então, identificando que a força maior que atua nessas duas barras é a força BD, que é igual à força DE, para uma mesma área, a gente tem que identificou que essas barras estão sofrendo uma tensão de esmagamento, ou seja, uma força comprimindo uma área pequena do furo. Então, fazendo esse cálculo aqui de 32.500 por 1,6 10 a menos 4, já transformados em metro quadrado, eu tenho uma tensão de esmagamento de 203,1 megapascal. Já os pinos, a gente identifica que tanto o pino B, D, como o C e o E, ele tem duas forças atuantes. Uma força de reação R de BD, 16,25, e uma força de reação R de CE de 16,25. Eu poderia calcular as mesmas tensões de cisalhamentos, mas por uma questão prática, comumente a gente identifica quem é o pino mais crítico. Então, eu não preciso calcular também, já que eles têm as mesmas dimensões e a gente vai assumir que eles têm o mesmo material, eu não preciso calcular também a tensão de cisalhamento para o meu elo C, ou para o meu pino CE. Tá? Então, por uma questão prática, eu estou calculando simplesmente a tensão de cisalhamento devido à força máxima dos pinos, que é a força R de BD. Tá? Então, eu tenho aqui a força 16,25 e tenho que as áreas são exatamente iguais, de 201,06 10 a menos 6 metros quadrados. Com isso, eu calculo minha tensão de cisalhante, ou de cisalhamento, 16.250 por 201,06 10 a menos 6, isso dando 80,8 megapascal de tensão de cisalhamento. Tá? Vamos seguindo aqui. Os meus elos, eles sofrem três tipos de tensões. Tá? Uma tensão que a gente chama de tensão de tração, então quando você tende a puxar, a tracionar o seu elo, tá? As forças geram forças internas de tração ou de compressão. E quando uma força externa atua sobre uma determinada área do elo, que é o que está acontecendo aqui, a reação do pino sobre o elo BD ou do pino do elo CE sobre a minha área do meu furo, ela causa esmagamento. Tá? E quem é que está causando esse esmagamento? É justamente a minha reação FR de BD, 16,25, ou era aquela minha reação de 12, deixa eu só voltar aqui, ou de 6,25. Tá? Então, novamente, eu não preciso calcular o esmagamento tanto para o elo CE, porque eu sei que o elo CE ela tem uma força atuando sobre a minha região, que é uma área igual. Então, eu estou calculando o mais crítico, que é justamente sobre o elo BD. Então, considerando aqui a força de reação BD sobre a área projetada, eu calculo minha tensão de esmagamento de 127 megapascal. Bom, voltando aqui, lembrando, né, que o efeito de tração dessa minha força, dessa minha força FR de BD sobre o meu elo BD, ele é quem? Ele atua sobre o somatório dessas duas áreas aqui. Tá? Então você tem uma força aqui, outra aqui, quando somadas dá essa área com essas duas forças. Por isso que eu estou considerando toda essa área. Então, quando eu faço essa consideração, então essa minha força FR de BD está gerando uma
tensão de tração de 101,6 megapascal. No meu elo o que eu tenho é uma força de compressão de FR/CE de 6,25 kN sobre toda a área da minha seção do meu elo, tá? Ele está todo sob compressão. Então, isso dá uma tensão de 21,7 megapascal. E aqui agora entra justamente um daqueles conceitos que é em relação ao plano inclinado, tá? Dado que você tem uma tensão normal, necessariamente vai existir uma tensão cisalhante máxima a mais ou menos, não é, a mais 45 ou menos 45, que vai ser igual a metade da tensão máxima que você calculou, da tensão que você está calculando. Então a gente pode voltar aqui agora para o nosso problema e simplesmente reavaliando aqui esses cálculos que a gente já tem, a gente pode calcular a força, o par, tensão normal e tensão cisalhante. Então, a gente pode inferir aqui diretamente, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, dado que eu tenho uma tensão normal de 203,1 megapascal, eu vou ter uma tensão de cisalhamento que é metade desse valor, que é aproximadamente 101,65, né? 101, 2, sobra 11,55, perdão. megapascal, tá? Então, dado que eu tenho uma tensão normal, necessariamente a 45 graus eu tenho uma tensão de cisalhante que vai ser a metade do valor dessa minha tensão. Então, eu venho aqui e calculo a minha tensão cisalhante devido à existência dessa tensão normal. Da mesma forma, eu posso pensar que se eu tenho uma tensão cisalhante, eu sei que eu vou ter uma tensão normal que vai ser 2 vezes o valor dessa minha tensão cisalhante. Então, o fato de existir uma tensão cisalhante nesse ponto aqui dos pinos, eu sei que a mais 45 ou menos 45 vai existir uma tensão normal atuando sobre esses pinos, que ela vai ser de 161,6 megapascal. Continuando aqui. Aqui vai aparecer uma tensão de cisalhamento, metade desse valor dessa tensão de esmagamento, que seria de 63,5 megapascal. Aqui vai aparecer uma tensão de cisalhamento de 50 sobra 1,6, 50,8 megapascal. E uma tensão de cisalhamento devido a essa tensão normal de compressão, que seria, no caso, 10,85 megapascal, tá? Simplesmente a metade desse valor aqui. Então, com isso, a gente consegue identificar quem são as forças através de um efeito de ação e reação. Precisou identificar quem são as áreas, fez o cálculo de força sobre área para cada uma, carga sobre área para cada uma dessas áreas de estudo, que no caso a gente considera todas as áreas que estão sofrendo algum efeito dessa força. E agora a gente pode avaliar, de acordo com a capacidade do material de resistir a essas forças, se esse projeto, seja estrutura ou seja uma máquina, ele vai vir a falhar. Tá? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre o efeito do coeficiente de segurança em relação a cada uma dessas forças. Deixa eu só baixar aqui um pouco. Diminuir. Tá. Melhor assim. Então vamos lá. O coeficiente de segurança, novamente, ele é uma medida que absorve as incertezas tanto das cargas
primeiro, a gente não tem a precisão, a gente não consegue calcular devido às imperfeições materiais, devido às imperfeições dos equipamentos, a gente não consegue calcular com a precisão exata, que não existe. Então, vai existir variação de aplicação de carga, tanto em módulo quanto no ponto em que essa carga está sendo aplicada. Então, a gente precisa absorver, quando a gente faz esses cálculos, o efeito de variação das cargas, o efeito de variação do cálculo desses limites que a gente vai impor ao material de resistir a uma determinada capacidade. Novamente, são experimentos que têm falhas e pode haver variações. Tá? Existem variações. Então, uma forma da gente absorver isso em um projeto é considerar que existe um valor limite, que é o limite do material, seja ele o limite em que o material começa a escoar, a gente vai ver isso melhor nos próximos conteúdos. Esse limite do material começa a escoar, ou pode ser também o limite de ruptura, em que ocorre efetivamente a separação do material. Não importa, o que importa para a gente é que existe esse tal limite e esse limite tem que ser respeitado no nosso projeto. Então, de uma maneira simples, se o material aguenta 100 e você tem uma carga de 50, isso quer dizer que o seu coeficiente de segurança, ou seja, você ainda consegue aumentar 100 vezes, ter uma variação de 100% da sua carga antes que o seu projeto venha atingir o limite de segurança, o limite de tensão do material e ia falhar. Tá? Então, isso também deve absorver algumas coisas como se a tensão, os cálculos desses limites, eles são também em função do tipo de carga. Então, se você tem um carregamento estático, você tem um determinado limite de tensão. Se você tem um carregamento variável, você tem outro limite. Esse carregamento variável também é um assunto extremamente particular e que a gente vai ver mais para frente em outros vídeos. Bom, o que devemos também explicar é que os limites de tensão dos materiais eles variam se for um limite de tração, ou seja, se você está comprimindo esse material, se for um limite de tração, se for um limite de compressão ou se for um limite de cisalhamento. Tá? Então, por hora, o que a gente vai considerar é que, como a gente está tratando, supondo que a gente está tratando de um material que seja dúctil, as evidências mostram que o limite de escoamento, tanto para tração quanto de compressão, eles são iguais. Então, para esse material que a gente está assumindo, eu estou assumindo que tanto a barra ABC, quanto os pinos, quanto os elos, quanto a barra BD, ou BDE, eles possuem o limite de resistência à tração e o limite de resistência à compressão de 250 MPa e o limite de resistência para esse mesmo material, a tensão de cisalhante é 145 MPa. Tá? Então, voltando aqui para o nosso problema, eu posso simplesmente identificar essas minhas relações. Né? Se for tensão normal, é simplesmente o valor do meu limite de tração e de compressão 250 sobre o valor que eu calculei. Tá? Uma observação aqui. Tá? Esse meu valor admissível é justamente o valor que a gente calcula quando a gente identifica quem são as cargas atuando em todas as nossas estruturas. Então, por exemplo, na barra ABC e na minha barra DE, eu tinha uma tensão de esmagamento de 203,1 MPa e eu tenho o meu coeficiente limite de resistência para esse material de 250. Isso me dá que a minha carga que está sendo aplicada nessas circunstâncias para essa estrutura, ele é 1,23, o limite é 1,23 maior do que a carga que eu estou aplicando. Então eu estou seguro. Né? Eu não atingi o meu limite em que eu vou causar a falha do meu material. O coeficiente de segurança para a tensão de escoamento, a tensão cisalhante,
ela seria, no caso, 145 sobre a tensão cisalhante calculada, que daria 0,96. Então, aqui a gente já tem um primeiro problema, tá? Isso aqui evidencia que o dimensionamento da sua estrutura, seja por conta das áreas ou seja por conta do material que a gente pode alterar, ele está me identificando que a minha tensão de cisalhamento, nesse ponto específico da minha barra ABC ou da minha barra DE, ela vai causar uma falha. Tá? Então, essa tensão vai ser maior do que a capacidade que o material tem de resistir a uma falha e, efetivamente, isso aqui deve ser corrigido pelo projeto. Tá? Seguindo aqui, né? Sendo um pouco mais breve, então eu tenho aqui que os cálculos dos meus pinos deu 1,79, 1,55, os elos BD e CE sobre esmagamento deu 1,97, 2,28, o elo BD deu 2,46 sobre tensão normal, sobre tensão cisalhante, 2,85, e uma particularidade é que meu elo CE, tá, ele está sofrendo, ele identifica que o coeficiente de segurança está 11,52 vezes maior do que a carga que está sendo aplicada. E em relação à minha tensão cisalhante, esses daqui, esse aqui é exatamente isso aqui, eu esqueci de passar, tá? Esse é esse é esse, cisalhante. Só voltando aqui para não ficar. E aí a gente volta a discutir um pouco o que está lá embaixo. Tá. Então, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá bom? Então, o que a gente observa é que o meu elo CE ele vai estar submetido, ele vai ter uma garantia de que eu não vou falhar. Mas isso aqui gera outro problema, é que o fato de você ter um cálculo 11,52 vezes maior, isso dá oportunidades que você consiga otimizar seu projeto, seja escolher um material menos caro para poder utilizar, né? E com isso baixar o meu coeficiente de projeto, ou diminuir a área. Qualquer um desses dois efeitos você vai estar barateando o seu projeto, porque você vai estar reduzindo custos. Tá? Um detalhe que aí a gente vai ver nos próximos conteúdos, é que o que acontece na engenharia, no dia da engenharia, o processo é inverso. A gente tem que o coeficiente de segurança, ele geralmente é determinado por normas que dizem para você, como por exemplo, se você tiver uma estrutura crítica que pode colocar pessoas em risco, o coeficiente de segurança, digamos, ele tem que ser 10 vezes maior, ou seja, a carga que sua estrutura vai ter que suportar, ela tem que ser 10 vezes menor do que a tensão que faz com que haja escoamento do material ou que o material falhe. Então, isso aí vai ficar mais evidente quando vocês começarem a fazer projetos e é como a gente precisa tratar esse coeficiente de segurança. Deixa eu ver se falta mais algum detalhe. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Se gostaram, por favor, dá o like, compartilha esse vídeo com os colegas e podem fazer comentários, fazer perguntas que, quando possível, já responderei. Tá bom? Agradecer a todos e até o próximo vídeo. Tchau.